este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do TRT da Terceira Região. Hoje vamos mostrar que quem não assina a carteira dos trabalhadores domésticos pode pagar multa. Você sabe o que significa polo passivo? Polo passivo é um polo tranquilo, né? Eu não tenho um mar pacífico. É possível ter carteira assinada e receber o salário abaixo do mínimo? E no quadro Nas Horas Vagas, uma servidora do TRT Minas, que superou um câncer de mama, resolve alertar as mulheres sobre a importância da prevenção. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Muitos trabalhadores domésticos ainda estão na informalidade no Brasil, mas agora é lei. Quem não assinar a carteira do empregado poderá ser multado. Quem explica pra gente é a repórter Camila Cambraia. Antes de sair, Jaqueline dá as instruções para Eliana. A doméstica trabalha para a família há 13 anos. Durante 8 horas diárias, ela limpa, arruma a casa e cozinha. Jaqueline conta que a ajudante sempre teve seus direitos trabalhistas garantidos. E eu precisava de uma pessoa que gostasse de trabalhar aqui, né? Então, e realmente que tivesse os seus direitos, porque tendo os direitos a pessoa já fica mais tranquila, já vem com maior prazer, né? E até como cidadã, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se isso está na lei, eu tenho que fazer o que a lei determina. Para a trabalhadora, a carteira assinada representa uma tranquilidade. Meus direitos são garantidos, né? Se eu precisar de uma licença, né, maternidade, por exemplo, eu tenho tudo direitinho. Uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff prevê multa para os empregadores que não assinarem a carteira do trabalhador doméstico. O valor a ser pago será calculado de acordo com a CLT e varia dependendo da idade e do tempo de serviço. Já havia o direito, pela lei especial do doméstico, já havia o direito à anotação da carteira de trabalho, mas não havia nenhuma sanção, né? Não havia previsão da fiscalização e da aplicação de multas, como há na CLT para os trabalhadores urbanos. Então, a lei veio suprir essa lacuna, né? Veio incluir o empregado doméstico também na fiscalização, a cargo do Ministério do Trabalho, e na possibilidade da aplicação de multas, né, pelas infrações trabalhistas. A falta de anotação é apenas uma das infrações, mas quaisquer infrações são agora apenadas, né, de acordo com a CLT. De acordo com o desembargador, a falta de vínculo gera prejuízos para patrões e empregados. A carteira assinada para o empregado doméstico é importante porque ela assegura a ele não apenas a comprovação de que há um contrato de trabalho, como também, e isso traz a comprovação da experiência, mas principalmente para que ele possa ter acesso aos direitos trabalhistas plenos, que hoje a gama é maior com a emenda constitucional 72, e também para fins previdenciários. O empregador ele terá mais segurança, né? Quando ele assina a carteira e paga direitinho, ele tem mais segurança. Amanhã ele tem como demonstrar que ele assinou a carteira direitinho, que ele contribuiu para a Previdência Social direitinho. É hora de saber o significado de mais uma palavra do universo jurídico. Você sabe o que é polo passivo? Que é isso? 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 Sabe me dizer o que é polo passivo? Polo Passivo. Polo passivo é um polo tranquilo, né? Eu não tenho um mar pacífico. Mar vermelho, esse negócio assim. Eu pensei nisso aí, no mar pacífico. O que é isso? Minha imaginação é um oceano, né? Uma doença, alguma coisa assim? Tem que olhar no dicionário, cara. No início, a ponta, eu entendo dessa forma, né? Passivo é algo tranquilo. O que é isso? Paulo Passivo é o nome de um escritor, um grande escritor, Paulo Passivo. Ele foi tipo aleijadinho. Polo passivo, falando em linguagem mais simples, é aquela parte que sofre a ação. Ou seja, o processo é ajuizado e todo processo tem um autor e tem um réu. No caso, o polo passivo
Quem está no polo passivo é o réu, no caso da justiça do trabalho, o reclamado. Por exemplo, se eu juizo uma ação contra você, você, como réu ou como reclamado, estará no polo passivo da ação. Os desembargadores Milton Vasques Tibal de Almeida e Luiz Felipe Lopes Bozon foram empossados em sessão solene, realizada no plenário do TRT Minas. Durante a cerimônia, eles receberam a medalha no grau Gran Cruz e a carteira de desembargador das mãos da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. As saudações aos novos integrantes da Corte do TRT Minas foram feitas pelo desembargador Fernando Rios Neto. Caros e nobres colegas, desembargador Milton Tibal e desembargador Luiz Felipe Bozon, sintam-se calorosamente acolhidos por seus pares no seu tribunal e recebam nossas efusivas felicitações. Com mais de 30 anos de serviços prestados à Justiça do Trabalho, o desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida ressaltou que a promoção por merecimento coroa o trabalho realizado. A cada época que passa, o mundo do trabalho se modifica, novas tecnologias, novos conflitos. Enfim, nós não podemos prever o que possa ocorrer aí pela frente, mas podemos dizer que estamos com espírito renovado para nos renovarmos sempre. Na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, há 25 anos, o desembargador Luiz Felipe Lopes Bozon falou sobre os desafios que irá enfrentar. A importância é atingir ao ápice da carreira. O desafio é que a perspectiva muda, né? Você procura não rever muito a questão da prova, né? A questão da prova, a princípio, já foi examinada no primeiro grau, né? É mais no sentido de adequar o que foi decidido em primeiro grau à jurisprudência dominante do tribunal. Segundo a presidente do TRT Minas, a nomeação dos 2 desembargadores deve aumentar a eficiência do tribunal. A nomeação desses 2 desembargadores é importante pelo seguinte: a nossa corte, pelo volume processual, desde 2012 deveria contar com 49 desembargadores. No entanto, com esses 2 que tomam posse hoje, nós temos apenas 38. Ainda restam 11 cargos de desembargador para serem providos. Então, o número para poder atender a nossa demanda e com rapidez, com celeridade e dar uma melhor prestação jurisdicional. Magistrados, autoridades jurídicas, servidores e familiares acompanharam a sessão solene. A cerimônia contou com a apresentação do coral do TRT Minas, Acordos e Acordes. Você sabia que quem trabalha menos de 8 horas por dia pode ganhar um salário abaixo do mínimo? É o chamado salário proporcional. Mais informações com o repórter André Salles. O salário mínimo legal é a menor remuneração que um trabalhador pode receber. Mesmo assim, será que é possível que o empregador pague um salário proporcional abaixo do mínimo? É sobre este assunto que vamos conversar com o advogado João Carlos Gontijo Amorim, que é o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. Doutor, é possível que isso seja feito? Sim, é possível. Porque nós temos realmente uma previsão na Constituição Federal, pelo seu artigo 7º, de que se deve pagar o salário mínimo ao empregado com jornada de 8 horas diárias. Ora, ao definir a própria Constituição um horário padrão, definiu também um salário padrão. Entendemos nós, e isso já está se discutindo na doutrina, jurisprudência até de nossos tribunais do trabalho, de que é possível sim remunerar quando o empregado presta jornada inferior a essas 8 horas, remunerando-o proporcionalmente à jornada diária trabalhada.
Como isso funciona na prática? Ou seja, o empregador tem que registrar esse contrato? Como que isso funciona? Com certeza. Aliás, recomenda-se todo contrato de trabalho ser registrado, fazer o contrato de trabalho, nele estabelecendo a remuneração, não é? A forma de trabalho e o horário trabalhado, para ficar muito claro e específico nesse contrato que a jornada de trabalho sempre será inferior às 8 horas diárias estabelecidas na Constituição Federal. Mas é possível pagar esse salário proporcional para todas as categorias? Como que funciona? Não, existem categorias, instrumentos normativos que estabelecem pisos salariais específicos, como também de categorias especializadas, né? Nós temos aí, eu vou citar, engenheiros, advogados, médicos, né? E dentre outros, tem o seu piso salarial firmado por lei ou por instrumento normativo. Nesse caso, há que se atender a essas disposições, porque elas se tornam obrigatoriamente partes integrantes das condições firmadas entre empregado e empregador. E quem define essa proporcionalidade? É o próprio empregado, o empregador, no momento da negociação? Sim, eles terão que pactuar, né? O pacto, porque a lei é muito clara, né? O artigo 444 da CLT também diz, tudo aqui que não contrapõe a lei ou as disposições de lei é permitido, é legalmente admitido. Então as partes elas vão, entre si, estabelecer essas condições do contrato de trabalho. No próximo bloco, você confere as decisões dos juízes e desembargadores no quadro Notícias Jurídicas na TV. Mais uma situação inusitada vivida por um oficial de justiça. E depois de vencer um câncer de mama, uma servidora do TRT Minas resolveu publicar a sua história e ajudar outras mulheres que estão em fase de tratamento. Não sai daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Duas empresas do Grupo Pão de Açúcar foram condenadas pela Justiça do Trabalho Mineira por cometer diversas infrações trabalhistas, como excesso de horas extras, ausência de intervalo, trabalho aos domingos e descumprimento do banco de horas. A decisão foi do juiz Cláudio Delizotti, ao julgar o caso na 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Na ação civil pública ajuizada com o apoio dos sindicatos da categoria, o Ministério Público do Trabalho alegou que desde 96 as rés vêm infringindo a legislação trabalhista nas 5 unidades situadas em Belo Horizonte, Contagem e Uberlândia. Segundo o MPT, foram várias as tentativas de regularizar a situação, todas sem sucesso, além do pagamento imediato de horas extras a mais de 5.000 empregados, as empresas terão que pagar indenização por danos morais coletivos no valor de 16 milhões de reais. Esse valor será destinado a entidades que atuam na área de apoio e assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e a pessoas com câncer. Houve recurso ainda não julgado pelo TRT Mineiro. A 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais reconheceu à cuidadora de uma idosa os direitos da categoria dos empregados do comércio. É que, embora a função seja enquadrada como de empregada doméstica, a carteira de trabalho da reclamante foi assinada por uma pessoa jurídica. O documento foi registrado em nome da empresa da filha da idosa. Para o desembargador César Machado, esse fato basta para garantir à trabalhadora todos os direitos da categoria dos empregados do comércio, até porque ele constatou que vários direitos típicos dos empregados comuns já tinham sido garantidos à empregada, como o recolhimento do FGTS e horas extras. A empregada agora deverá receber as diferenças de piso salarial e demais direitos dos comerciários. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Agora é hora do quadro Ossos do Ofício. Nosso entrevistado de hoje conta o susto que levou a ouvir tiros em um aglomerado aqui em Belo Horizonte. Mas a arma era de brinquedo. Veja só.
Casos assim, mais complicados são os de favela. Eu fui cumprir esse mandado no Morro do Papagaio. Ia lá de vez em quando, tinha vários mandados lá, e uma das primeiras vezes eu estou subindo assim a favela, tem uma rua lá que é a principal, a gente entra pelo São Pedro. Estou andando, a gente fica muito assim, tenso, né, naquele ambiente da favela. E eu andando de cabeça baixa, porque não entro com pasta. Normalmente quando eu vou cumprir mandado na favela, eu entro só com o mandado, para não chamar muita atenção e tal. Aí eu tô andando assim de cabeça baixa, de repente eu ouço tiros. Pá, pá, aqueles tiros assim. Aí eu olhei pra frente assim e uma menina tava com um revólver na mão e atirando no menino. Aí eu fiquei assim paralisado, eu falei, nossa, que cena, né? Agora o que eu faço tal? Então congelei. Aí eu fiquei vendo aquela cena assim meio em câmera lenta e a menina continuava dando tiro no menino. E o menino, não, para. Só que ele não caía, não acontecia nada, né? Aí até que eu fui processar aquele negócio assim, era um revólver de espoleta, que a menina estava dando tiro, mas só que você ali, naquele ambiente da favela, vendo uma pessoa com um revólver na mão, dando tiro, falei, não, eu dei meia volta, falei, não, eu volto daqui outra hora, que agora tem a menor condição psicológica de continuar aqui. Mais uma edição do projeto Leis e Letras. Desta vez, os 2 livros lançados são baseados no pensamento da filósofa alemã Hannah Arendt. Discutir direito, política e relações de trabalho com base no pensamento da filósofa alemã Hannah Arendt. Com esse objetivo, advogados, servidores e juízes acompanharam mais uma edição do projeto Leis e Letras, promovido pela Escola Judicial do TRT da Terceira Região. O evento contou com o lançamento de 2 livros ligados à pensadora alemã e com um debate. No livro Direito e Política, em Hannah Arendt, a servidora do TRT Minas, Ana Paula Repolez, analisa diversos aspectos da relação entre direito e política no pensamento da filósofa alemã. Ressaltando a importância do direito, né, da Constituição, por exemplo, os limites são condição de possibilidade da liberdade, não são um obstáculo à liberdade. Então, assim, quando a gente fala que a democracia é as pessoas fazerem as normas para reger a sua vida, né? Mas existem limites que são necessários para que todos possam participar. Filosofia, arte e direito se encontram no livro A Música e o Vazio no Trabalho, reflexões jurídicas a partir de Hannah Arendt, de autoria do advogado Matheus Brant. Pintura e música fazem parte do livro, no qual Brant interpreta a obra da pensadora alemã, que traz críticas à forma pela qual a lei compreende o trabalho. Através do livro eu estou propondo uma reflexão sobre o direito do trabalho, sobre, na minha impressão, na minha visão, uma excessiva proteção ou atenção que ele dá ao aspecto financeiro, ao aspecto da subsistência do trabalhador. Quero te mostrar o que quase ninguém vê. Cada palavra que eu canto fala mais do que se pode escrever. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil deverá ter cerca de 57 mil novos casos de câncer de mama em 2014. Para ajudar as mulheres que estão em fase de tratamento, nada melhor que conversar com quem entende do assunto. Depois de vencer a doença, uma servidora do TRT Minas resolveu contar a sua história em um livro e em um blog. Veja agora no quadro das Horas Vagas. Tive câncer de mama em 2012. Eu tinha uma opção: sobreviver, independente de qualquer coisa. Então, em momento algum, eu pensei que eu ia morrer. Quando eu descobri o nódulo ao tomar banho, eu pensei que fosse morrer. O meu tratamento foi muito pesado, achei que foi muito agressivo. Na segunda quimioterapia, eu fui para o CTI e pensei que não fosse conseguir superar.
Meu nome é Cristiane, descobri o câncer de mama aos 31 anos, mas no dia seguinte eu ergui a cabeça e iniciei o tratamento e, por fim, hoje estou curada. E o cabelo cai, mas hoje, após 1 ano e 3 meses, já estou aí novinha em folha, graças a Deus. A parte mais difícil do tratamento é a quimioterapia, porque envolve remédios e mexe muito com o emocional. A queda dos cabelos é muito difícil, mas de tudo o que eu passei, perder a mama foi o que menos me abalou, porque estava levando junto uma doença que poderia dizimar a minha vida. Os depoimentos são de guerreiras, mulheres que venceram o câncer e que juntas formaram um grupo com uma missão importante: apoiar quem ainda luta contra a doença. Por meio de uma página no Facebook, elas respondem a dúvidas e discutem sobre o tratamento. Conheci o blog de uma outra Marina, que é uma médica do Rio de Janeiro. Ela tinha criado um grupo, que é o Amigas do Peito do Facebook. E as meninas mineiras começaram a agrupar, fazer um grupo regional, né, do Amigas do Peito. E uma das meninas, que também pertencia a esse grupo, criou aqui em Minas Gerais o grupo Toque de Amor. O objetivo sempre é o acolhimento. É você passar para outra pessoa a solidariedade, compartilhar informações, a fé, que é muito importante, para a pessoa não largar o tratamento. E a diversão. O grupo é sempre diversão. Quando a gente conta, é sempre diversão. Marina é servidora do TRT Minas no setor de odontologia e há 13 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Eu descobri um tumor na mama direita num autoexame que eu fiz em novembro de 2001. Em outubro do mesmo ano eu fiz a mamografia e não deu nada. Aí quando foi em novembro eu achei um caroço em cima da mama e aí em fevereiro eu já tive o diagnóstico que era um carcinoma invasivo à direita e que tinha que começar todo o tratamento. Depois de curada, Marina decidiu compartilhar sua experiência. Em 2005, escreveu um livro e no ano seguinte criou um blog. Pela internet, compartilha notícias e também dá dicas que vão desde efeitos colaterais de medicamentos até beleza e higiene. E o blog foi caminhando nessa postura de sempre passar informação científica e com a linguagem da pessoa que passou e que vai entender o que você está passando. Então, assim, é uma coisa que a informação ia ajudar muito a conscientizar sobre o controle da doença, sobre a cura da doença, a pessoa não temer achar um caroço, fazer um autoexame, ir ao médico para poder ter o pedido de mamografia e ter a cura, porque o câncer de mama tem tratamento e tem cura. O blog recebe cerca de 8.000 visualizações por mês. São visitantes em busca de apoio, de inspiração para retomar a vida. O que todos nós precisamos é ter fé em Deus, coragem e acreditar que nós vamos superar, que nós vamos vencer. Porque nós podemos ter um câncer, o que nós não podemos deixar é o câncer nos ter. Quero deixar para todos que estão passando por este momento que não desistam, que tenham força, foco e fé. Porque assim como eu venci, todas também podem vencer. Acredite em Deus, nos seus médicos, no tratamento e procure sempre manter a sua autoestima elevada, porque tudo isso faz parte do seu sucesso no tratamento. O principal que não pode perder é o seguinte: a fé, a esperança, a certeza de que vai sair disso. E o principal, se tiver que ficar triste, amanhã. Hoje não. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!